Eu sou coordenadora do núcleo da Sociedade Vegetariana Brasileira aqui em São Luís. Tá? A Sociedade Vegetariana Brasileira é uma ONG de âmbito nacional e é um prazer muito grande estar aqui. Eu queria agradecer a professora Dani Maris, que convidou a gente, né? A partir desse contato dela com a SVB, a gente está aqui hoje nesse ambiente acadêmico, que é o pontapé inicial para tudo acontecer na nossa vida, né? Então, é muito bom, engrandece muito a missão da SVB estar aqui com vocês hoje, tá? E eu sou também cozinheira vegana, tenho um canal no Instagram e no YouTube chamado Veganizaí. Tem algum vegetariano aqui, gente? Ovolacto. Ovolacto vegetariano, consome leite ou ovos. Tem algum vegano, vegetariano estrito? Tem 3. Vou falar com vocês, gente, sobre comida vegana. A comida vegana, que inclusive é o foco da SVB, tá? A Sociedade Vegetariana Brasileira, ela trabalha com a promoção, com a divulgação da alimentação vegetariana. E quando a gente fala em vegetariano dentro da SVB, a gente está falando de comida vegetariana estrita. Então, não entra nenhum ingrediente de origem animal, que é a alimentação adotada pelos veganos. Essa divisão, classificação aí de vegetarianos, vocês vão saber já mais detalhes, tá? Mas já fiquem com essa ideia de que toda vez que a gente falar em alimentação vegetariana para SVB, é comida vegana, tá? Comida, gente, é cultura e emoção. É cultura porque é trazida na nossa história, né? Da nossa família, dos nossos avós, nossos pais. E geralmente a comida desperta em nós sentimentos muito bons, né? De prazer, de festa, de confraternização, de momentos felizes mesmo. Eu sou vegana há 5 anos, um pouco mais que isso, mas antes desse período eu comia muita carne. Comia todos os tipos de animais que vocês possam imaginar. Então eu sei muito bem o que é estar aí no lado que vocês estão hoje, tá? E eu tô aqui hoje para passar um pouco dessa minha perspectiva de quem está do lado daqui, para que vocês possam entender, porque na medida que vocês entendem, vocês passam a respeitar, né? E vão poder, como profissionais no futuro, cuidar um pouco mais dos clientes de vocês, não é verdade? Primeira dica que eu queria deixar para vocês de leitura, esse livro aqui, ó, da Melanie Joy, que é uma americana. No começo desse livro, gente, aliás, no decorrer desse livro, ela deixa bem claro por que nós, seres humanos, escolhemos alguns animais para comer e outros para a gente amar, para a gente cuidar e respeitar. Tá? E no começo desse livro, ela conta uma experiência que foi realizada. Tá? Um estudo que foi realizado. Foi servido um jantar para um grupo de pessoas. Tá? E nesse jantar, o prato mais adorado do jantar, que foi mais aproveitado por todos, rasparam o prato, era um prato com uma carne lá no centro que ninguém sabia o que era. Mas aí todo mundo curtiu o jantar, comeu bem, tudo. No final do jantar, o chefe que preparou os pratos compareceu lá na mesa para explicar o que era aquela comida. E aí na hora que ele começou a explicar, ele disse assim: gente, e aquele prato principal? Aquela carne era uma carne de cachorro marinada com ervas e especiarias. E aí, na hora que ele disse isso, a reação foi justamente essa. Meu Deus, não pode, não é isso, né? Aquele sentimento de repulsa, o sentimento ruim que a gente não quer passar, a gente não quer comer carne de cachorro, né? E quando eu falo a gente, eu já estou falando aqui do Ocidente, tá? Como eu falei, é uma questão cultural. Ele viu aquele caos instaurado lá entre as pessoas que participaram do jantar. E depois de 1 minuto ele falou assim: não, gente, calma. Não era carne de cachorro. Era uma alcatra. E aí todo mundo... que alívio, né? Que bom. Né? E aí essa experiência, essa autora, ela explica muito bem exatamente a questão da percepção que a gente tem entre os animais. E isso reflete na percepção que a gente tem das carnes deles. Né? Vejam que nesse exemplo dessa experiência,
a carne era a mesma que estava lá. Mas à medida que cada um deles que comeram, né, imaginavam que era cachorro, a emoção, a reação era completamente diferente daquela de imaginar que era alcatra. Porque a alcatra é comida normal, é de comer, é gostoso. E cachorro não, cachorro é de cuidar, né? Não é de comer. A gente não elegeu ele como um animal comestível. Então é muito interessante essa leitura e fala dessa percepção. E assim, em relação ao nosso relacionamento com os animais de corte, né? E agora eu vou falar de vaca e boi. A maioria das pessoas, a enorme maioria das pessoas, passam uma vida inteira se relacionando com vaca e boi dessa forma aqui, ó. Lá no supermercado, comprando a bandejinha de carne, ou no açougue, ou nas feiras. Muitas vezes você vai passar uma vida inteira e não vai olhar um animal desse vivo inteiro pessoalmente. Então, é uma relação de afetividade muito distante. Isso não acontece em relação ao cachorro. Quem aqui gosta de cachorro ou, ainda que não goste, não machucaria um cachorro de forma voluntária? Levanta a mão. Quero olhar bem para a cara da pessoa que não levantou. Então, gente, isso acontece porque o cachorro, a gente chama pelo nome, a gente deixa dormir na cama, a gente dá beijo na boca, eu, por exemplo. A gente gasta dinheiro comprando roupa e levando no veterinário, a gente ri com eles, a gente se preocupa quando eles ficam doentes, a gente enterra eles quando eles morrem. Então, por tudo isso, a gente não consegue aceitar a ideia de comer cachorro, porque o nosso grau de afetividade com eles é muito maior. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que é exatamente essa percepção que a gente tem de cada animal que vai ser determinante na nossa percepção do que a gente come, tá? Porque a pessoa que consome ainda ingredientes de origem animal, carnes, quando ela vai lá no supermercado e ela compra uma picanha, o que ela pensa na hora que ela olha aquela picanha? A pessoa que come carne. Churrasco, festa, encontro com os amigos, com a família, confraternização, momentos bons, felizes, né? O vegano não. O vegano, quando ele olha esse pedaço de carne, ele lembra do animal. Ele sabe que para o animal chegar na bandeja do supermercado, no açougue, ele percorreu um caminho bem triste e bem dolorido. Então, é exatamente essa a diferença. E eu trouxe essa reflexão aqui para vocês, justamente para que vocês entendam. Muita gente não sabe nem o que é vegano. Muito menos entende por que os veganos não comem carne. E esse é o motivo. Tá? Essa percepção dos veganos em relação ao consumo de produtos em geral, não só estou falando agora só de alimentos. É isso, é ter essa percepção que ali existia um animal inteiro, vivo, e pensar no processo, no caminho para aquele animal se transformar em um produto. Porque quando a gente entende, gente, a gente atende muito melhor o nosso cliente. E aí eu estou falando não só para os alunos de nutrição, de gastronomia, mas para qualquer profissão. Tá? Hoje em dia o número de veganos aumentou muito, então você vai se deparar com um vegano aí a todo instante. Então você conhecer essa realidade é fundamental para você atender bem. E agora que vocês já entendem o que passa pela cabeça do vegano, vamos entender por que vocês, financeiramente falando, precisam conhecer um pouco mais desse mercado, porque de fato é uma tendência. Vamos falar aqui dos números. Ó, essa pesquisa aí é de 2018, né? Número de brasileiros que se declaram vegetarianos, 14%. Gente, isso é 30 milhões de pessoas. É muita gente. Então, é um mercado muito grande e vocês precisam conhecer os detalhes dessa comunidade, desse perfil de clientes para que vocês possam atender eles. Ó, 63% dos brasileiros gostariam de reduzir o consumo de carne.
E 46%, já uma pesquisa bem recente aí de 2021, 46% deixa de comer carne pelo menos uma vez na semana por vontade própria. Tá? E essa pesquisa foi feita na época da pandemia, né? E essa que eu acho mais interessante ainda. 32% dos brasileiros escolhem a opção vegana no cardápio quando ela está destacada lá no cardápio que, é uma opção, que tem uma opção vegana. Então, é um mercado muito grande, gente. Vocês precisam entender mais sobre ele se vocês quiserem participar dessa fatia do mercado. E quando a gente fala de comida vegana, a gente está falando comida que não é só para vegano, gente. É uma alimentação muito inclusiva. Como você elimina desses alimentos, desses pratos, qualquer ingrediente de origem animal, e aí a gente está falando de proteínas animais, de carnes, também de laticínios em geral, né, mel e outros itens. E aí você consegue abraçar um público muito grande, vegetarianos que são ovolactos, por exemplo, que ainda consomem leite e ovos, os intolerantes, e aí especialmente os intolerantes à lactose, né, que é uma população gigante atualmente, né, e em alguns casos consegue atender também alérgicos, dependendo dos pratos, dos equipamentos, do estabelecimento em geral. Então, é uma comida muito inclusiva. E vocês sabem o que é voto de veto? Alguém que sabe o que é voto de veto? É um superpoder dos veganos. É o poder que o vegano tem quando ele está num grupo de dizer não na hora de escolher um restaurante, quando a galera vai se reunir para confraternizar. Muita gente não dá valor para esse poder, mas ele é bem valioso, viu? Vamos entender a extensão. Eu, Daniela, sozinha, quero ir jantar no restaurante. E aí, pense no restaurante X, não tem opção vegana. Ah, tudo bem, o dono lá vai deixar de vender para mim, uma pessoa não vai fazer tanta diferença assim para ele. Mas pense aí numa confraternização de Natal. Lá no meu trabalho, 15 pessoas e eu no meio. Vocês acham que o grupo vai para algum restaurante que não tem opção vegana? Não vai, né? Então, o restaurante ele não deixa de vender só para um vegano. Ele deixa de vender para todo o grupo que ele integra. O dono de estabelecimento que ainda não tem opção vegana, porque acha, vegano é chato, vegano é exigente, na verdade, vocês vão já entender que isso é só uma falta de conhecimento a respeito do que é uma opção vegana, mas ele não está adotando uma postura inteligente, comercialmente falando. Porque ele está deixando de vender muito. E outro detalhe importante, que eu nem coloquei aqui, mas, via de regra, as opções veganas têm um custo menor do que as opções tradicionais, de comida tradicional. Então, é uma decisão inteligente o dono de estabelecimento, o profissional em geral, começar a pensar em opções veganas. Mercado de São Luís, em relação a comida vegana, eu consegui resumir nessas duas fotos bem aí, gente. Opções veganas nos estabelecimentos é essa praia deserta, paradisíaca, inexplorada. Tá? Pouquíssimas opções veganas, alguns locais com opções veganas desequilibradas, com preço não compatível com a realidade. Então, é um paraíso para quem quer entrar nesse mercado. E a demanda é uma Black Friday do Mateus. Tá cheio de gente querendo e não tem produto, não tem oferta. Tem, gente, eu estou exagerando um pouco, tá? Mas, assim, é um mercado que pode melhorar muito, pode crescer muito. Produtos veganos. Se tem uma coisa que eu tenho raiva, é chegar num restaurante e a opção vegana ser salada. Gente, salada não é a opção vegana, salada é salada. A opção vegana é outra coisa além da salada. Hoje em dia existem, aí os nutricionistas talvez não me queiram tão bem porque eu vou falar de produtos processados, né? Mas assim, entendam uma coisa, todos os veganos que eu conheço, e eu acredito que se não for 100% é praticamente todo mundo. As pessoas que são veganas hoje, a maioria comeram carnes algum dia, a grande maioria, e as que se tornaram veganas já depois de um tempo de vida, elas não viraram veganas porque deixaram de gostar
do sabor da comida. Elas deixaram de consumir esses produtos por outras questões. Questões éticas, do meio ambiente, de saúde, enfim, mas não foi porque deixaram de gostar de comer. Então, existe hoje vários produtos aí que imitam carnes animais e que são 100% vegetais. Tá? Vocês estão vendo a foto aí de alguns produtos. Hoje em dia, gente, existe leites, queijos, laticínios em geral de origem vegetal, né? Embutidos em geral, tudo quanto é tipo de porcaria. Linguiça, presunto, tender, peito de peru, tem atum, gente, tem peito de frango, tem lombo canadense, tem tudo mesmo. Inclusive, olha, a própria Seara, lá no cantinho, aquele montinho ali de pacotinho, é uma linha da Seara chamada Incrível, uma das maiores indústrias matadoras de animais do Brasil. Ela lançou uma linha vegana. Tem carne moída, tem peito de frango, tem frango cortado em cubinhos, tem um negócio que eles chamam de bife, tem um negócio trinchadinho, tudo imitando carnes de origem animal. E assim, eu digo para vocês que eu costumo comprar esses produtos, porque eu sempre, como eu mostrei para vocês lá naquela primeira foto, sempre gostei muito de comer carnes animais. Não foi por não gostar que eu parei de comer, e hoje eu uso muito esses produtos aí. Deveria até usar menos. Mas assim, pensando numa perspectiva comercial, para quem trabalha com isso, para quem vai atender não só pacientes ou nutricionistas, mas também quem é gastrônomo, quem vai ser chefe de cozinha, a gente tem que entender que seria ideal as pessoas que se tornam veganas comerem só grãos, frutas, verduras e tal, mas a gente sabe que a realidade não é essa muitas vezes, né? As pessoas querem continuar comendo coisas que remetam àquilo que está na memória afetiva, né, das pessoas. Então, comercialmente falando, vocês precisam conhecer também essa realidade que hoje já existe, para que vocês possam atender melhor. Quem aqui conhece meu canal Veganizaí, ou no Instagram ou no YouTube? Tem alguns, né? Então, vocês já sabem que eu gosto de fazer receita tradicional na versão vegana. Então, eu já fiz prato aí de tudo que vocês possam imaginar, tradicionais, pratos da comida tradicional, só que na versão vegana. E eu vou falar para vocês agora um pouquinho de como é que eu penso para fazer esses pratos, né, e como eu chego lá. Porque assim, quando eu me tornei vegana, eu sempre gostei de comer, além das carnes, muitos laticínios. Não fazia nada sem creme de leite, sem queijo, enfim, aí eu pensei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Não posso dar mais nada disso. Mas, gente, eu descobri que era só falta de conhecimento meu, porque existe versão vegana de tudo, tá? E aí, de tanto eu repetir, seguindo esses mesmos passos, eu criei um método que hoje eu chamo de método VEG 3T. 3 T's para você veganizar uma receita. O primeiro T é tirar. É você saber o que tem que tirar naquela receita tradicional para você transformar ela na versão vegana. Pode parecer muito simples, né? Vou tirar a carne, vou tirar o leite. Mas nem sempre é assim. Alguns produtos têm embutido dentro deles algumas questões, alguns ingredientes que podem não fazer daquele produto um item apto para veganos. Então, além de você conhecer esses detalhes, saber o que realmente tem que tirar, você tem que entender como funciona a receita. Muitas vezes, quer dizer, algumas vezes, não são tantas assim não. Algumas vezes, só tirar o produto de ingrediente de origem animal da receita tradicional já vai fazê-la virar uma versão vegana muito boa. Não precisa adicionar mais nada. Tipo, moqueca, eu nem diria, porque moqueca pode ter peixe, pode ter frutos do mar. E aí, se você tirar, eu acho que tem que colocar mais alguma coisa. Esse é o problema, a gente vai começar falando. Pois é, vou já chegar lá sobre o segundo T, tu tá falando segundo T. Então, o primeiro T é tirar. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, vatapá. Eu já tive aqui no curso de gastronomia no ano passado e eu fiz com os alunos um prato típico dos arraiais daqui, que é arroz de cuchá, vatapá e torta sem caranguejo. E aí os alunos viram como fica parecido. E a receita do vatapá, gente,
É a receita do vatapá da minha família, só que eu tirei o camarão. Não faço absolutamente nada, nem coloco nada novo e torno o vatapá vegano, ele fica com cheiro de vatapá, com gosto de vatapá e com textura de vatapá. E a conclusão que eu tiro disso é que não é o camarão que dá o gosto do vatapá. Né? São os temperos, mas a gente vai já chegar que isso é outro tema. Vocês estão ansiosos. Então é isso, gente, é saber o que tirar e algumas vezes você vai poder só tirar aquele ingrediente de origem animal que você já transforma a receita numa versão vegana muito boa, parecida com a original. Tá? O segundo T é trocar. É saber o que você pode substituir. Em alguns casos, como a Raíza falou, uma moqueca, por exemplo. Além de tirar o que é de origem animal, para completar a receita eu preciso substituir aquela carne animal ou aquele leite, enfim, que eu tirei, para a receita não ficar incompleta, para ela ficar realmente parecida com a original, tá? E aí tem alguns truques, porque você conhecer marcas, você conhecer textura de alimentos, tipo creme de leite, eu não sei se vocês sabem, mas castanha de caju e amendoim viram creme de leite perfeitos, sem adição de mais nada além de água. Basta saber fazer os processos. Se você for fazer com ele natural, saber o que exatamente tem que fazer para transformar ele num creme de leite. Mas existem marcas também prontas aí no mercado. E aí você tem que saber escolher qual marca, porque algumas marcas industrializadas de creme de leite vegetal são mais adocicadas, outras não. Então você precisa ter esse conhecimento. Mas no dia que você absorve aí esse conhecimento, você consegue substituir muito bem os alimentos e fazer versões veganas aí perfeitas. E o terceiro T é temperar. Sem medo, gente. Não ter medo realmente de usar. Eu vejo muita gente por aí dizer assim, comida vegana não tem gosto de nada, não tem graça. Muito provavelmente a pessoa não soube fazer a receita ou não temperou. Eu percebi isso de forma bem clara. Depois que eu me tornei vegana, eu passei a usar muito mais temperos diferentes que eu nem conhecia do que antes. Antes eu usava limão, sal, pimenta do reino, enfim, corante, como se ele fosse tempero, né? Mas enfim, gente, existe uma infinidade de temperos à nossa disposição e a notícia boa é que os temperos são todos plantas. Então pode usar à vontade, tá? Sem medo realmente. E aí, gente, quando a gente aprende a fazer esses 3 passos, esses 3 T's, né? Tirar o ingrediente de origem animal, trocar por um de origem vegetal e temperar direito, a gente consegue fazer versão vegana de todos os pratos que vocês possam imaginar. E eu posso provar. Ó, dá para fazer lasanha com molho branco, molho bolonhesa, queijo. Dá para fazer hambúrguer. Gente, lasanha de vegano não é necessariamente fatia de berinjela e abobrinha no lugar da massa. Não é porque a gente é vegano que precisa ser super saudável. Eu sei que é bom de vez em quando, não é ruim. Mas, assim, muita gente não sabe que marcas aí que tem em todo o supermercado de massa de macarrão, tanto aquela comum que a gente cozinha antes, como aquelas que vão direto ao forno, a maioria delas é apta para veganos. O ingrediente que tem que ter cuidado com macarrão e massas em geral é ovo. Então basta ver no pacote, se não tiver ovo, pode usar normalmente, não tenham medo. O vegano gosta de berinjela e abobrinha, mas não precisa ser toda vez, tá? Hambúrguer, gente, aquelas marcas que eu passei para vocês, tem um produto lá, uma marca chamada Fazenda Futuro, que vende hambúrguer vegano. Gente, esse hambúrguer, se você for grelhar ele pouco na frigideira, ele sangra. Ele fica mal passado. E o sabor é surreal. Alguém aqui já comeu hambúrguer da Fazenda Futuro? Quem já comeu sabe o que eu tô falando, que é verdade. Ó, gente, pizza de frango com catupiry, sushi. Sushi de vegano não é arroz enrolado com a alga e pepino dentro, gente. Pelo amor de Deus.
Dá para colocar tanta coisa no recheio, eu não entendo por que que os donos de restaurante não buscam esse conhecimento, porque é falta de conhecimento realmente, né? Pulei aqui empadão de frango. A massa não precisa colocar manteiga, pode ser gordura vegetal, pode ser óleo de coco. Cozido de panela, aquele assado de panela bem suculento, também feito com soja, bem feita, bem temperada. Mocotó e feijoada, por que não? Né? Quem é que não gosta de mocotó e uma feijoada, né? O vegano também gosta. Tá todo mundo chocado ali, ó. Churrasco, tem que ter um churrasco, gente. Dá pra fazer até bife. Aquele bife ali, gente. Então, eu estou mostrando essas fotos para vocês perceberem que a opção vegana não é salada. Repitam comigo, salada não é opção vegana, por favor. Muito bem. Agora vocês já sabem. Gente, eu quero finalizar aqui a minha fala, que já estou extrapolando. Deixando essa frase aqui para vocês, que é o que eu penso todo dia quando eu acordo e quando eu vou deitar. Sejam a mudança que vocês querem ver no mundo. Muito obrigada.